Eu me impressiono com esse homem. Porque se Noé, antes do dilúvio, suponhamos que tivesse 0,5% do capital mundial, porque é muita coisa já. 0,5% do capital mundial, se é que ele tinha. Num ano, ele se transformou em acionista majoritário com 100% da empresa. Eu fico imaginando Noé saindo da arca um ano depois. Ele saiu para fora, olhou para os filhos e disse: agora a gente manda. Os homens que andam com Deus, até nos negócios, fazem grandes transações. Está notando? Os homens que andam com Deus, até nas realizações financeiras, eles conseguem grandes resultados. Conta-se uma alegoria que um grupo de sábios questionou Noé. Essa alegoria dita que o grupo de sábios chegou para Noé e disse: Noé, você está dizendo que vai chover, você está fazendo um barco, você está deixando pessoas amedrontadas, você está deixando pessoas assustadas. E então conta-se nessa alegoria que este grupo de sábios chegou para Noé e disse: nós só temos duas perguntas para te fazer. Se você responder satisfatoriamente, nós entraremos na arca. Não só entraremos, como convidaremos outros para que entrem na arca. E diz a alegoria que o grupo de sábios chegou para Noé quando a arca estava concluída no vale. E o primeiro se levantou, era um cientista, ele era um químico, era um físico. Ele se levantou e disse: Noé, você está dizendo que vai chover. E Noé é o tipo de homem, eu gosto de Noé, sabe por quê? Ele não foge das palavras. Ele disse: é isso mesmo que eu estou dizendo. Ele não muda. Não, peraí, não entendeu direito. Não, eu disse que vai chover. E então o cientista olhou para Noé e disse: então prova. Chuva é a precipitação de água do estado gasoso para o líquido. Chuva a gente faz no laboratório. Nunca choveu, prove que vai chover. Você já esteve diante de situações, você já esteve diante de questões que você não tem resposta? Você já esteve diante de uma encruzilhada que você não tem alternativa? Você não sabe para onde ir? Você não sabe o que dizer? Já foi questionado onde você trabalha? Você já foi questionado na escola onde você estuda? Você já se sentiu apertado sem resposta? Eu quero te dizer algo. Quando alguém te fizer uma pergunta que você não tem resposta, eu quero que você entenda, não quer dizer que você está no caminho errado. Sabe por quê? Porque o Deus do céu que sabe tudo, não te explicou tudo. E Ele te pede: acredite em mim, confie em mim. Nunca choveu, mas vai chover. Isso é fé. Você está entendendo? Você tem que crer no que você não viu. Você tem que crer no que você não sentiu. Você tem que crer no que você nunca pegou. Isso é fé. Noé olhou para aquele homem e disse: olha, nunca choveu. De fato, eu não tenho como provar. Mas eu vou te dizer agora, vai chover. Diz a alegoria que o cientista riu dele. Que fé barata. Que fé simples. A história dita que o cientista, ele se sentou e levantou o segundo. Esse é o mais sábio de todos. A alegoria é contada dizendo que esse homem era o mais capaz. Não tinha mais capaz que ele, era o mais inteligente. Era o homem que desafiava todos. Quando falava, ninguém mais falava. Diz a alegoria que ele se levantou, colocou a mão no ombro de Noé e apontando para a arca que estava lá no vale, ele disse: Noé, você está dizendo que vai chover. Suponhamos que você tenha razão, Noé. Suponhamos que vai chover tanto. Como você está dizendo, se vai chover tanto quanto você está dizendo, o mundo vai ser inundado. Vai virar um imenso mar. E este mar vai invadir o mundo todo. E as leis da maré vão dominá-lo. E Noé disse: é isso que Deus me disse. E esse cientista, apontando para a arca, disse: você já observou, Noé, que por 120 anos, e gastando tudo que você possuía, você construiu um barco sem sistema de navegação, sem leme, sem motor, sem vela, sem radar. Você já notou isso, não é? Impressionante. Porque quando você vê na Bíblia o que Deus pede a Noé, o que Ele fala a Noé, Deus diz o tipo de madeira, diz a altura, o comprimento, a largura, a porta, a janela, diz como calafetar.
Mas Deus não fala nada sobre sistema de navegação. Você não vê Deus orientando sobre o tipo de sistema de navegação. E por quê? Essa é uma grande pergunta. O cientista agora olha para Noé e diz, segunda pergunta, que segurança tem teu barco? Que segurança você pode dar às pessoas que vão entrar nele, de que elas sairão com vida? Que segurança este barco tem? Ele não tem sistema de navegação, ele não tem motor, não tem vela. Você não acha que é um equívoco? Você está dizendo que vai chover, nunca choveu. Agora um barco deste, ou estudar a história do dilúvio, você chega a uma das mais incríveis conclusões, que a arca, ela foi construída por um ato de fé. Mas o que é mais impressionante é que, para entrar na arca, você teria que também ter fé, continuar crendo no Deus que tinha pedido para construir aquele barco, que de forma contrária, você nunca entraria naquele barco, ainda mais diante de um cataclisma deste nível. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. A alegoria termina dizendo que, enquanto os cientistas se levantavam rindo, que segurança tem teu barco? Vai chover. Diz que houve um barulho. Quando olharam para assombro daquelas pessoas e da comunidade da região, viram uma das mais impressionantes procissões já vistas. Animais marchando em direção à arca. Que quadro! Os animais, répteis, domésticos, selváticos, aves. Eu quero parar numa cena, porque um casal de felinos, o leão e a leoa, estão atrás de um casal de cervos. A lei natural diz que cervo tem medo de leão e leoa e foge. Quando sente o cheiro do leão, corre. A lei do mais forte diz que o leão não perde uma chance, não perde uma presa tão perto, ataca e mata. Mas naquele dia, e por um ano, como que obedecendo a um ser invisível, a uma força invisível, o leão não atacou o cervo não fugiu do leão. Naquele dia entrou, o cavalo. A Bíblia diz, não seja como a mula. A Bíblia diz que a mula precisa de freios e cabrestos para ser guiado. A mula não entrou aquele dia, porque é um híbrido. Entrou o cavalo e a companheira. Eu quero dizer a você que o cavalo e a companheira, eles foram mais sábios que homens altos, geneticamente fortes e intelectualmente poderosos. Que loucura! Não dá para entender como é que animais conseguem ser mais obedientes a Deus do que o gênero humano. Você está entendendo o homem sem Deus? Ele desafia Deus, ele questiona Deus. Não. Agora esse é um dos momentos mais preciosos da mensagem, sabe por quê? Porque a mensagem ela só conclui com um apelo, com a pregação. Noé sobe na plataforma da arca e ele diz, entrem na arca. Quem entrar na arca terá vida, quem não entrar terá morte. Sabe, eu queria que você entendesse, Deus não quer matar pessoas, Deus quer salvar pessoas. Deus ele tem prazer em salvar, Ele não tem prazer em destruir. Ele abriu a porta da arca. Você tem que entender uma questão, o problema não é nascer antes do dilúvio, você não pode escolher nascer. O problema não é nascer em Sodoma, e se você tivesse nascido em Sodoma? O problema não é ter nascido em Jericó. Esse não é o problema, porque de certa forma hoje estamos vivendo em redutos semelhantes ao período antes do dilúvio. Vivemos às vezes em alguns lugares parecidos com Sodoma, como a cidade de Jericó, que é uma cidade perdida. Mas sabe qual é o problema? O problema é, se você vive em Sodoma, o problema é não crer no anjo e não sair da cidade, na hora que tem que sair. O problema, se você vive em Jericó, é não acreditar na palavra de Raabe, não entrar na casa de Raabe, porque só a casa de Raabe tem salvação. O problema não é nascer antes do dilúvio, o problema é não entrar no barco de Noé. Só o barco de Noé salva. Você está entendendo Deus? Deus ama, mas Ele tem leis. Ele diz, é aqui, filho, você só se salva aqui. Fora daqui você se perde. E Noé disse, entre.